Like a Hellcat. 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 Like a Hellcat.
Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, sejam muito bem-vindos a mais um encontro, na verdade o nosso segundo encontro do nosso programa Direito Como Nunca Se Viu, aqui no canal do Grão AB. Hoje nós vamos conversar, e no encontro anterior, no episódio anterior, episódio número 1, a gente conversou sobre os reflexos da Covid-19 no nosso direito civil brasileiro, nas situações da nossa vida, né, do dia a dia. Hoje eu estou aqui na presença de Jorge. Diga oi. Oi. E nós vamos trabalhar aí um tema muito querido do direito civil, um tema muito legal que traz aí várias situações do dia a dia e questões muito importantes, tá? Que é o direito ao nome. Jorge Frederico Matias Batista de Queiroz está aqui presente com esse lindo nome para poder falar um pouquinho, miar um pouquinho com a gente, né, Jó? Sobre a temática dos direitos da personalidade e a questão do nome. A proposta é a gente unir, né, um conhecimento do direito civil com o que acontece no nosso dia a dia. Eu quero mandar um beijo para todo mundo que está aí ao vivo, online, acompanhando a gente. Átila, boa noite. Clara, o Nicolas, que está sempre aqui com a gente. Começou o dia comigo e vai terminar o dia comigo, né, Nicolas? Amanda, Caroline, Juliana, Rose, Cleide, Silvonei, gente, Stewell, Juliana, Larissa, Caroline, engraçado, Larissa Maciel, Rogério, gente, Rogério que tá aí, tava me infernizando ainda agora, né, morre de inveja da disciplina de Direito Civil, morro de dó dele, coitado. O Léo de Juazeiro, um beijo. Carol e Braba. Um pouquinho, né? Só um pouquinho. O penal acabou e caiu a luz aqui no bairro por mais de 20 minutos. Robson, né? Fazer o quê, né? Você que fica gostando de penal e empresarial. Vandré vai assistir para o duelo de amanhã. Beijo enorme, Neto. Tô melhor da alergia, graças a Deus. Gente, a lhama de cristal ou vidro aqui. Por favor, me dê uma lhama nova, tá? Porque destruíram aqui as... Que foi, Jorge? Destruíram as coisas aqui de casa. Gente, vamos então conversar sobre direitos da personalidade. Por que eu escolhi esse nome? Eu fico, quando vai chegando perto do programa, eu fico pensando em situações, né, que interferem o nosso dia a dia, que causam aí algumas curiosidades e que envolvem a parte de direito civil. Vocês sabem que o Código Civil de 2002, o nosso código atual, ele trabalha a questão do nome em alguns artigos, mas você sabia que o Código Civil de 1916 não falava do nome? Ele não falava do nome como direito de personalidade. Aliás, o Código de 1916 era um código extremamente patrimonialista, né, egoísta, preocupado aí com questões patrimoniais, tá? E a gente vive essa era aí de mudança, né, de análise do direito civil e cada vez mais vindo para acompanhar o que nós vivemos hoje, o direito à felicidade, né? Porque dentro da vida, o que seria da vida se a gente não pudesse buscar incansavelmente todos os dias a questão da felicidade? Não seria nada, né? E aí, como a gente vai falar de nome, a Ana ainda tá de castigo porque quebrou a lhama. Só pra vocês entenderem, eu tava no outro ao vivo, antes desse aqui. E aí eu estou aqui falando, beleza, de repente cai um monte de coisa pra lá. Destruir a casa pra lá. Jorge tava aqui, então Jorge não foi culpado, né, Jó? Mas Ana e Carmen estavam pra lá brincando de guerrinha. E quebraram uma lhama que eu tinha de vidro, coisa mais linda, sabe? E tatelaram a lhama no chão. Agora elas estão de castigo lá no condomínio delas, né? Lá na varanda. E o Jorge ficou aqui dentro. Aí tá tudo bravo lá. E aí eu gostaria de começar hoje mencionando alguns trechos aqui sobre nome de alguns textos. Olha só esse primeiro que eu vou falar para vocês. Com uma letra que não digo, começa o nome do meu bem.
que é todo o mal de minha vida. Rubem Braga. O nome. Olha isso, gente. Com uma letra que não digo, começa o nome do meu bem, que é todo o mal de minha vida. Rubem Braga. Gosto do nome Luísa. Talvez prefira Ana Luísa. Não sei. Gosto do nome Júlia. Hoje, quando andava pela Gonçalves Dias, uma jovem Júlia voltava do colégio. Tocou o interfone e disse: é a Júlia. Gosto de Letícia. Acho que nunca conheci uma Letícia. Minto, conheci, mas só de longe, quase não conhecendo. Gosto de Beatriz. Terei uma filha chamada assim? Quando estivesse bravo, chamaria o nome todo e ela saberia que fez algo errado. Mas duraria pouco. Sempre, quase sempre, seria um pai fácil de enganar, caindo de carinho. Bia, desde pequena, saberia pôr o pai no bolso. Gosto de Bruna. Meu irmão acha Larissa muito bonito. Eu acho que também acho. Eu acho muitas coisas. É bom nem achar tantas. Falando nisso, qual será, meu amor, o seu nome? Felipe Braga Neto, em Crônica de 2007. Então, a gente começa assim para falar. Será que começa com R? Não sei. Não sei. Qual será, meu amor, o seu nome? Quando a gente fala de nome, a gente está falando da etiqueta identificadora da pessoa. A gente está falando, como dizia aí Pontes de Miranda, que o nome, ele cola na pessoa. Mas se você for parar para pensar, quem escolheu o seu nome não foi você, foram seus pais. Tá lá na Lei de Registro Público que logo no momento da certidão de nascimento, da emissão da certidão de nascimento, você já tem que registrar o nome da pessoa. Então quem escolhe o nome não é o titular deste nome. E aí eu te pergunto, por que não é o titular que vai usar este nome, que o escolhe? É possível alterar? Sim, eu te digo que sim. É possível alterar o seu prenome. Quando, professora? Quando você completa 18 anos, é possível a alteração do prenome direto no cartório. Direto no cartório e motivadamente. Então, quando eu completei 18 anos, eu tive o prazo de 1 ano para alterar o meu prenome. Hoje, né, e desde que eu nasci é assim, o meu nome completo, composto então por prenome e sobrenome, é Roberta Batista de Queiroz. O Batista vem da minha mãe, da família de minha mãe, e o Queiroz vem da família do meu pai. Minha mãe, lá do Espírito Santo, meu pai, lá do Pernambuco. Eis aí o amor que eu sinto enormemente pela cidade do Recife e arredores, ali todo o Pernambuco. Não tive tanta vivência lá no Espírito Santo, né? Mas também é um lugar que eu tenho muito carinho. Mas como a gente sempre viajou e eu fui criada efetivamente dentro da cultura do Pernambuco, eis a minha paixão. Mas o meu prenome é Roberta. E imagina você se eu não gostasse do meu prenome. Eu poderia alterar este prenome? Poderia. Eu poderia ter feito isso quando eu completei 18 anos. A Lei de Registro Público prevê a possibilidade de alteração do prenome direto no cartório, por manifestação do titular, só que pelo prazo decadencial de 1 ano. Então, muitas vezes, quando a gente descobre essa possibilidade, já é tarde demais. Mas se eu quisesse me chamar Beatriz, Fernanda, Raquel, Antônia, Maria Eduarda, Melinda, que é um nome que eu acho lindo e que se Deus um dia me der a possibilidade de ter uma filha, ela vai se chamar Melinda. E eu poderia ter alterado esse prenome, porque o prenome, quando você olha para a pessoa humana, o nome dela é o primeiro impacto que tem em cima do seu direito de personalidade.
Então o nome, ele cola na pessoa. É uma etiqueta identificadora. E o nosso Código Civil veio, né, preconizando a dignidade da pessoa humana, a gente já sabe disso, e com isso, vários direitos foram mais bem ressaltados e resguardados pelo Código Civil de 2002. Por isso, o nosso legislador infraconstitucional, né, que elaborou o nosso Código Civil, que pensou no nosso Código Civil, trouxe aí, dos artigos 11 a 21, a previsão dos direitos da personalidade. Poxa, professora, mas um tema tão importante, visto com tamanha timidez dentro de uma lei que é a maior lei do ordenamento jurídico que nós temos, que é o Código Civil, com 2.000 e tantos artigos, 2.000 e alguns artigos, né, 2.040 e alguns, depois eu olho aqui, mas com tanta importância à dignidade da pessoa humana, o legislador concedeu só isso, do 11 ao 21 para os direitos de personalidade? Foi, mas já foi um grande avanço. Sabe por quê? Porque o nosso Código Civil, embora tenha sido promulgado no ano de 2002, tenha tido um período de vacatio legis de 1 ano, e tenha começado a vigência dele no ano de 2003, janeiro de 2003, este código tem a redação dada pela década de 70. A redação do Código Civil não é uma redação nova. Então, o professor Cristiano Chaves, ele até fala que o código é um código que já nasceu velho, que já nasceu ultrapassado. Mas é o que a gente tem. E ele fala, o céu é de brigadeiro, uma boa viagem a todos nós. Lá em 2002, quando começou o Código Civil. Então é um código que nasceu velho, nasceu um tanto quanto desatualizado em relação a determinados aspectos, mas é o que a gente tem para janta. Então a gente tem o dever de melhorar e aprimorar cada vez mais a interpretação dos dispositivos colacionados neste código. E a gente passa por constantes transformações. E um primeiro ponto que eu quero indagar a você é: na década de 70, a gente falava em dano moral? Muito pouco. Falávamos muito pouco em dano moral. Na década de 70, era possível você falar em cirurgia de redesignação sexual? Não. Aliás, quem assim desejasse, naquela época, teria que fazer fora do Brasil. Fora do Brasil. E aí depois veio a possibilidade de realização da cirurgia de redesignação sexual no Brasil mediante autorização judicial. Você sabia que é a partir de 2010, com a resolução 1955 do Conselho Federal de Medicina, salvo engano esse número, que é possível realizar cirurgia de redesignação sexual sem autorização judicial, mediante a completude de determinados requisitos. Ter uma desconformidade do sexo anatômico para o sexo psicológico, ter se submetido a um acompanhamento psicológico por um determinado período, ter mais de 21 anos, não ter qualquer impedimento físico que proíba, né? Que impeça a possibilidade de ter êxito, né, em uma cirurgia de redesignação sexual, alguma comorbidade, alguma coisa que impeça o sucesso dessa cirurgia. E aí, a gente tem hoje essa análise. E muitas vezes, Jorge conseguiu desligar a TV, né, Jorge? E muitas vezes, quando a gente fala dessas questões, vou até desligar aqui, muitas vezes quando a gente fala dessas questões, né, de redesignação sexual, questão de cirurgias, etc., a gente fala hoje numa modernidade. E quando as pessoas faziam cirurgia de redesignação sexual, essas pessoas tinham o direito de pleitear aí a alteração do prenome e do sexo no registro civil. Isso foi tão debatido, gente, mas tão debatido,
que tinha gente que defendia que a alteração dessa cirurgia, né, a alteração do nome, do prenome por força dessa cirurgia, iria acontecer quando houvesse autorização judicial e mesmo assim deveria constar, tinha gente que defendia isso, deveria constar um asterisco. Olha só que onda, né? Deveria constar um asterisco para falar que aquela pessoa sofreu uma cirurgia de redesignação sexual para que pudesse retirar o sexo masculino e colocar o feminino. E como é uma cirurgia de mão dupla, né, do sexo feminino, retirar o sexo feminino e colocar o sexo masculino. E aí colocavam um asterisco. Isso era um horror. Graças a Deus isso não vingou. Mas e hoje? A que pé que anda essa história do nome? Falar nesse ponto, eu quero também mencionar um outro texto, né? E a gente sabe que o programa de hoje é pra gente se deliciar com coisas boas, né? Aliar o nosso estudo a coisas do cotidiano, da vida. Olha só, agora vamos falar de Paulinho da Viola. O que sentimos diante da sua figura é que não podia ser Paulo, simplesmente Paulo, em hipótese nenhuma. O diminutivo é obrigatório e ter um ar de menino, uma delicada tristeza que começou, de certo, na infância profunda. Experimentamos também a sensação de que há, nesse rapaz magro, lágrimas ainda não choradas. Nelson Rodrigues. Será que falar Paulo e falar Paulinho caracteriza uma pessoa? Sim, claro. Se você falar Maria das Graças e você falar Xuxa. Se você menciona Senhor Abravanel, mas se você fala Silvio Santos, não é o nome de registro. O nome de registro é Senhor Abravanel. Silvio Santos é o nome que a gente conhece. Se você chegar e falar assim, nossa, eu adoro as músicas de Mirosmar dos Santos. Zezé de Camargo. Como é que fica essa história? Nisso, a gente entra nesse leque de situações que o nome ocasiona. E é óbvio que o nome constitui direito da personalidade. Então, para hoje, sejam muito bem-vindos ao nosso encontro, que vai falar de coisa doce, de coisa boa, de você, de mim, de nós e do nosso nome. Vamos lá no nosso material. Olha só. Por falar, né, em nome, vou conversar hoje, né, direito como nunca se viu, falando de direitos da personalidade. Opa! Direitos da personalidade. Prof, isso cai na minha prova? Sim. Questões relacionadas ao nome, por exemplo, podem cair numa prova de direito civil, podem cair numa prova da OAB, numa prova de concurso, numa dissertação, né? Numa questão subjetiva de um concurso, cai em tudo. Eu quero que você entenda que os direitos da personalidade estão intimamente ligados com a dignidade da pessoa humana. E quando a gente fala desses direitos, a gente tem aí um rol previsto no artigo 11 a 21 do Código Civil. Como eu mencionei para vocês, a gente vai observar aqui que poucos artigos não dariam conta da grandeza e imensidão do tema. É por isso que aqui nós temos um rol exemplificativo.
Direito da personalidade é tudo que esteja ligado à dignidade da pessoa humana. E claro, a gente tem, dentro desses direitos da personalidade, nós vamos observar que o nome é um deles. E o nome de uma pessoa é composto pelo prenome e pelo sobrenome. É composto pelo prenome e pelo sobrenome. É uma dimensão tão grande que permite que uma pessoa seja designada no meio social, que uma pessoa seja reconhecida em seu meio social, né? Em sua família. E nisso a gente observa que o nome, a palavra nome, comumente falando no dia a dia, as pessoas utilizam para falar do prenome. Né? É muito comum. As pessoas falam, qual é seu nome? Perguntando sobre o prenome. Mas, para o direito, o nome se refere ao nome completo. Né? Ao nome completo. E aqui, a gente tem que lembrar que também, e eu vou puxar aqui um OBS categoria, a gente tem que lembrar que também as pessoas jurídicas também têm direito ao nome. Também tem direito ao nome. Aliás, o uso indevido do nome, olha isso, o uso indevido do nome, seja da pessoa natural, seja da pessoa jurídica, pode gerar danos. Danos de ordem patrimonial, dano material, pode gerar dano moral. E veja que violar o nome alheio, gera a responsabilidade objetiva. Quer dizer, eu não preciso nem mostrar a culpa para requerer esses danos. É um dano in re ipsa, é um dano presumido. A utilização indevida de nome alheio gera um dano in re ipsa. Então vamos colocar aqui, ó. O uso indevido do nome alheio gera um dano in re ipsa. Um dano presumido. Eu não preciso provar. Roberta, mas assim, qual é a função do nome? O nome, ele tem essa função de direito da personalidade. E enquanto nessa função, ele é sinal designativo, é um sinal designativo, tá? Da pessoa no mundo social. É o que identifica, né, essa pessoa, né, no ordenamento jurídico. É o que identifica, não só no ordenamento jurídico, na família, no meio social e tudo mais. Aí eu te pergunto, quais são, e aqui falando no modo geral, quais são as características dos direitos da personalidade? Quais são as características dos direitos da personalidade? Bom, os direitos da personalidade são inatos, e aqui falando no geral, tá? São inatos porque são inerentes à própria pessoa humana, são absolutos, não porque não podem ser relativizados, não é isso. São absolutos porque porque não podem ser violados por outras pessoas. São direitos erga omnes, ok? São absolutos. São extrapatrimoniais. Extrapatrimoniais, ou seja, não tem valoração econômica. São além do patrimônio. Eu não posso quantificar, vou voltar aqui rapidinho para mim, eu não posso quantificar o quanto vale o nome de uma pessoa,
O quanto vale a honra de uma pessoa, a imagem, né? Eu não posso, a intimidade, a privacidade, eu não posso quantificar, eu não posso valorar. São direitos extrapatrimoniais. Estão para além, muito além, né, do valor econômico. Agora, quando alguém viola o direito de personalidade, isso aqui é importante, gera um reflexo patrimonial, que vai ser caracterizado pelo dano moral, pelo dano material, pelo dano estético. A gente vive a modernidade do dano social, do dano existencial, da perda de uma chance, da perda do tempo útil, né? A gente tem uma modernidade. Então, a violação do direito de personalidade gera esse aspecto aí, digamos, patrimonial. Mas o direito de personalidade em si, ele é, gente, extrapatrimonial. É a grandiosíssima característica do direito de personalidade, tá? Além disso, os direitos de personalidade são imprescritíveis, Quando a gente fala que os direitos de personalidade são imprescritíveis, não significa dizer, na verdade, que esses direitos não se perdem pelo tempo. Você pode ficar a sua vida inteira sem proteger, por exemplo, o seu nome. Mas isso não significa que você perdeu o direito ao nome. Não, é imprescritível. Não se perde pelo tempo, não se perde pelo não uso, não se perde pelo não agir. Eu sempre terei honra, eu sempre terei o direito à imagem. Lembrando a vocês que imagem não é só o que você está vendo, é o que você ouve. A imagem é a voz, é a imagem estrito que você está vendo aqui, é também as minhas características. Então a imagem é o que você vê, imagem estrito sensu, é o que você ouve, é a voz, e é o que você ouve falar, as características de uma pessoa. Então imagem é imagem, voz, imagem, retrato, imagem, atributos. E violando a imagem de alguém, você pode violar a honra. Pode ser que uma pessoa nunca tenha se preocupado com sua imagem. Mas isso não quer dizer que ela venha a perder o direito de imagem. Não, é imprescritível. Mas, quando alguém viola o seu direito de personalidade, quando alguém viola, você tem que agir. E você vai agir judicialmente. Você vai ajuizar uma ação para requerer o seu dano moral, o seu dano material, o seu dano estético, o seu dano existencial, o seu dano social, o dano pela perda de uma chance, pela perda do tempo útil. Em alguns outros programas mais para frente, porque nós vamos ter uma eternidade para conversar, eu vou trazer esses temas para vocês, tá? Eu vou trazer. E nisso, se alguém viola um direito de personalidade, eu tenho que agir. E surge uma pretensão. Porque eu vou cobrar o dano. E o dano não tem um aspecto patrimonial? Sim. E quando eu cobro esse dano, a gente vai observar aí que eu vou ajuizar uma ação reparatória, uma ação indenizatória, né? E eu tenho 3 anos para ajuizar essa ação. Então veja que os direitos da personalidade são imprescritíveis. Eles são. Mas a gente tem que ter cuidado. A ação para requerer o dano é prescritível e prescreve em 3 anos, conforme o artigo 206, parágrafo 3º do Código Civil. Mas, Roberta, será que tem algum caso de imprescritibilidade? Tem sim. Salvo engano, a Lei 9.140, depois confirma aí alguém, se alguém puder me ajudar no chat, é a lei que trabalha a regra da ditadura, né? Torturas, e o STJ tem esse leading case, eu não tenho o número aqui, mas ele tem esse leading case, é um caso líder, que estabelece a imprescritibilidade para cobrar o dano, por exemplo, moral até, em virtude de torturas oriundas da época da ditadura militar. Certa feita,
em uma aula que eu estava acompanhando de direito penal até, um professor comentou, e aí eu não sei se condiz com a realidade, se é verdade, que a Dilma, em virtude, a nossa ex-presidente, que em virtude de torturas que ela passou na época da ditadura, ela ajuizou ação contra o Estado. E nesse caso, também foi definida a imprescritibilidade, né, pelo decurso do tempo até que se passou das torturas até o período atual. E a gente sabe, né, que foi um período, né, lamentável, mas que algumas coisas aconteceram e só quem viveu pode falar sobre isso. E essas torturas que causaram danos muitas vezes irreparáveis em algumas pessoas, como síndrome do pânico, até mesmo em pessoas que à época das torturas foram torturadas indiretamente porque ainda eram nascituros nos ventres de suas mães, que acompanharam as torturas. E hoje sofrem, né, com a situação que passaram mesmo dentro do ventre materno, porque a gente sabe que as coisas que acontecem no meio de uma mulher grávida interferem, né, na formação daquele ser humano que está ali dentro do ventre materno. Isso é objeto de estudo, tanto que quando a gente fala de uma vida intrauterina digna, envolve não só ter comida para a mãe gestante comer, mas todo um aspecto saudável. Isso é direito de personalidade. Roberta, mas o nascituro que está no ventre da mãe tem direito de personalidade? Sim, porque em relação aos direitos de personalidade, nós temos a marca de que esses direitos existem desde a concepção. Nós adotamos aqui, doutores, a teoria concepcionista para os direitos de personalidade. Tudo bem que para fins de personalidade jurídica o Código Civil adota a teoria natalista, mas aqui é a teoria concepcionista. Então, o natimorto, que é aquele que nasce morto, lei 9455, reconhece como mortas, desaparecidas em razão. Eu acho que essa lei, depois confirma para mim, eu não sei, vê para mim se é 9.140, acho que tem alguma coisa a ver. Mas enfim, embora para fins de personalidade jurídica o Código Civil adote a teoria natalista, é pessoa a partir do nascimento, para fins de direitos da personalidade, nós adotamos a teoria concepcionista. E é por isso que o natimorto, que é aquele que nasce morto, não respira, ele não adquiriu personalidade jurídica, mas ele tem direito à sepultura, tem direito ao nome, à imagem, porque ele teve direitos de personalidade desde da sua concepção, tá? Vou voltar aqui. Olha só. Seguindo aqui a questão, a gente vai observar o seguinte: além de imprescritíveis, os direitos de personalidade são vitalícios, né? Eles chegam ao fim com a morte do titular, mas isso não quer dizer que os direitos de personalidade não tenham uma proteção aí após a morte. Tem proteção sim após a morte, tá? Só que na verdade sofre quem fica. Não é quem morreu, né? O morto, ele não sofre o dano moral. O morto, ele sofre a violação do direito de personalidade, mas na verdade sofre quem fica, né? Quem fica. São vitalícios, são inalienáveis. Não posso alienar um direito de personalidade meu. São impenhoráveis. O juiz não pode penhorar direito de personalidade meu. E são indisponíveis. Ou seja, eu não posso transmitir e eu não posso renunciar. Em tese, essa questão, a questão da indisponibilidade, ela vem, né, muito enraizada no artigo 11 do Código Civil, mas ele tem algumas relativizações que não convém mencionar aqui porque não é o objeto do nosso encontro. Mas sabendo que o nome gera toda essa proteção, toda essa proteção, eu te pergunto, onde no Código Civil essa proteção está
enraizada. Olha isso. Artigo 16. Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome. Nome é o completo. O nome da pessoa não pode ser empregado por outrem em publicações ou representações que exponham ao desprezo público, ainda quando não haja intenção difamatória. Sem a devida autorização, o que eu mencionei para vocês, não se pode usar o nome alheio em propaganda comercial. O pseudônimo é adotado para atividades lícitas e goza da proteção que se dá ao nome. Então, quando a gente fala Zezé de Camargo, nós estamos falando aí do pseudônimo de Mirospar. Quando a gente fala de Silvio Santos, é o pseudônimo de Cenoura Bravanel. Quando a gente fala aí de... Quem mais que eu mencionei? Ai, gente, me lembra aí outro pseudônimo. A Xuxa já incluiu, né? Maria das Graças Xuxa Meneghel, porque é possível colocar dentro do nome esse 9.140 de 95, a Lei dos Mortos e Desaparecidos, perfeito, e a Lei da Tortura 9455 de 97. Obrigada, tá? É a Lei 9.140 de 95 que foi objeto de debate para estabelecer essa questão da imprescritibilidade dos danos ocasionados a determinadas pessoas em virtude das torturas oriundas da ditadura militar. Pois é, então a gente menciona aí várias situações, né? A Lady Gaga também é um pseudônimo de... Vê aí, gente, qual é o nome verdadeiro da Lady Gaga. Enfim, existem vários, eu não tô me recordando agora, mas a gente tem vários pseudônimos aí no mundo artístico. Lembrando que o pseudônimo, para gozar dessa proteção, ele tem que ser utilizado aí para atividades lícitas. E aí um beijo para a professora Maria Cristina, nossa maravilhinda, né, de ética e tributário aqui da OAB. E aí, para fazer um questionamento para vocês, que é o seguinte, o questionamento que eu faço é o seguinte: Roberta, é possível alterar o prenome e o sobrenome? Eu posso alterar o prenome e o sobrenome? Pensando nessa concepção de mudança, né, do nome, do sobrenome, eu quero falar aqui um outro texto, que eu separei aqui alguns para vocês. Esse processo de nomeação lembra um velho hábito de Clarice. Quando menina, no Recife, ela costumava dar nomes a todos os azulejos do banheiro. Benjamin Moser, biógrafo de Clarice Lispector. O nome ele deve ter tanto carinho, né, que inclusive eu pergunto a você, é possível alterar o nome? É possível alterar o prenome? É possível alterar o sobrenome? O que você me diz? Vamos colacionar aqui no nosso material. Vamos lá. Olha lá. O Gustavo Lima, me parece, né? O pessoal tá falando aqui no chat, é o pseudônimo de Nivaldo Batista Lima. Olha aí. Nivaldo, fazendo lives maravilhosas, né? Vamos lá. Quando a gente fala de alteração do nome, é possível alterar o nome? O que vocês me falam? Vamos lá. É possível a alteração do prenome? É possível alterar o sobrenome? A regra, doutores, a regra é a imutabilidade do nome, né? Via de regra, a gente tem uma imutabilidade do nome, tanto do prenome quanto do sobrenome. Mas essa imutabilidade, ela é relativa. Então, olha o que eu vou colocar. É possível alterar o prenome? Sim. É possível alterar o sobrenome? Sim.
Sim, sim, sim. Prof, é possível escolher quais sobrenomes colocar no filho? Sim, sim. É você que define. Vamos lá. Sobre essa questão da alteração do prenome, é possível alterar o prenome? Um caso que eu mencionei para você, da questão de, ao completar 18 anos, eu tenho o período decadencial de 1 ano para alteração do prenome. Então, eu posso alterar Roberta para me chamar Renata? Melinda? Poderia? Poderia, mas o tempo passou e eu não fiz. Primeiro caso. Nós podemos, agora vem a parte engraçada, nós podemos alterar o prenome quando este prenome expuser a pessoa ao ridículo. Prof do céu, como que um prenome pode expor a pessoa ao ridículo? Gente, eu separei aqui um material que eu tenho que fala de alguns nomes. Deixa eu ver se eu acho aqui. Alguns nomes. Eu não vou achar. Eu tinha separado aqui para vocês alguns nomes ridículos. Alguns nomes ridículos. Olha só. Foram algumas coisas que eu grifei aqui dos ensinamentos de direito civil. Olha só. Primeira Delícia Azevedo. Primeira Delícia Azevedo. Colapso cardíaco da Silva. Escrito junto. Na ida, na vinda, na volta, Pereira. Gente, eu vou repetir. Eu vou repetir porque eu tô chocada. Primeira Delícia Azevedo. Colapso cardíaco da Silva. Na ida, na vinda, na volta, Pereira. Antônio Manso Pacífico de Oliveira Sossegado. Antônio Manso Pacífico de Oliveira Sossegado. João Cara de José. Joaquim Pinto Molhadinho. João casou de calças curtas. Esses nomes são reais. Neusaldina da Silva. Sutiã. 123 de Oliveira 4. Tem mais. Não, esse eu não vou nem mencionar não, porque tem demais aí na rede social. Não vou nem falar não. Mas existem vários. Roberta, quando um pai chega para registrar o nome do filho desse jeito, o oficial do cartório pode recusar? Pode. Mas muitas vezes não quer nem comprar a briga não, gente. Não quer nem comprar a briga não. Aí a criatura tem esse nome, né, que expõe ao ridículo. Tinha até uma discussão no nome Braulio na época, que a galera ficou sacaneando o nome, enfim. Pode alterar? Pode, pode. Quando o nome expõe a pessoa ao ridículo, pode ser alterado sim. Agora, gente, nada recupera a exposição ao ridículo dessas pessoas na fase escolar. Porque se tem uma criatura que é ruim, é o adolescente e a criança, né? O bullying, né? Mas é possível sim alterar. Nós temos vários. Que mais que eu posso... Ixi, agora vai ter um monte de gente chamando coronavírus, Covid-19, Covid-20, Covid-21, vai ter um monte. Vai ter um monte. Vai ter. Gente, quando passa uma novela... Ixi, que tem um nome diferente, vem um monte de criança com este nome. Vem. E vai acontecer. McDonald's, escrito errado ainda por cima, né? Walt Disney,
Tem. Me queimou Zé. Me queimou Zé. Gente, tem. E essas pessoas passam um tormento na vida até conseguir trocar o nome, né? Já sofreram muito bullying na vida. Se você tivesse um professor chamado 123 de Oliveira 4, como você ia se comportar? Tomara que ele, né, fosse professor de... Ele deveria ser professor de matemática ou raciocínio lógico. Imagina o professor Márcio Flávio sendo chamado de 123 de Oliveira... Márcio de 123 de Oliveira 4 Flávio. Imagina, né? Que ninguém conte pra ele. Mas imagina, né? Um horror. E aí poderia trocar. Então, o prenome pode ser alterado quando você tem essa exposição ao ridículo. Que mais? Em força de adoção. Quando alguém é adotado, também pode alterar o prenome para um novo encaixe na vida. Pode ser alterado o prenome para proteção à testemunha. Viu demais, falou demais, agora tá fugindo demais. Aí você pode... o pessoal falando que vai colocar o nome de Corona Wellison. Lockdown. Lockdown escrevendo certo, né? Ainda vai. Agora vai ter o lockdown. Aí, gente, não, meu Deus. E acontece, né? Proteção à testemunha também é possível alterar o prenome. Quando, por cirurgia de redesignação sexual, mas isso é o grande finale, a cereja do bolo de hoje, é possível alterar o prenome. E o sobrenome é possível alterar? Também. Casamento. Alquigelson, vai ter também muitas crianças Alquigelson, né, nesse período. E, gente, casamento. Vem a pessoa, eu quero colocar o sobrenome do amor da minha vida. Né, Jorge? Aí, logo em seguida, o amor da vida não é mais o amor da vida, deixou de ser amor da vida. Professor, eu quero colocar o sobrenome do meu boy Magia no meu. Aí, logo depois, descobre que é o boy Magia Negra. Altera o sobrenome e coloca, depois tira. E aí vai dar uma merda do caramba, desculpa o termo. Por quê? Coloca o sobrenome... Olha a professora Raquel aí com a gente no intervalo da aula dela. E o professor Newton também. O que está escrito atrás de você? Está escrito para ligar a... É a TV, gente, que a TV desligou aqui no meio do caminho. O botão de energia. A TV desligou, Newton. Cabelinho escovado, maquiagem ok, cabelinho escovado, porque a Raquel ontem testou aquele aplicativo em mim e eu fiquei com o cabelo liso, aí agora eu quero ter o cabelo liso. Então, o que acontece? O povo coloca, Raquel, as coisas que a gente sempre fala, né? Coloca o sobrenome do cônjuge no nome, né? Inclui aí o sobrenome do cônjuge, às vezes retira o sobrenome da mãe ou do pai para colocar o sobrenome do boy Magia. Depois descobre que o boy era boy Magia Negra, e aí vai divorciar, retira. E aí vai dar uma merda do caramba, por quê? Você ficou um tempo usando o sobrenome de casado, aí divorcia, também não quero mais esse nome, dessa desgraça no meu nome, tira tudo. Aí fica usando documento velho, vai dar problema, aí tem que renovar toda a documentação, tem que ir no banco, tem que tirar tudo de novo. Uma coisa horrível. A Ana falou aqui, Paulo César Grande casou com a Suzy Rego. E aí a Suzy Rego ficou Suzy Rego Grande. Confirma pra mim se ela colocou esse sobrenome mesmo. Tá? E aí, o que acontece, né? Rola essa situação toda, aí depois tem que tirar toda a documentação. E o pior, tem filhos, na certidão de nascimento dos filhos consta o nome de casado, aí divorcia no meio do caminho, volta a usar o nome de solteiro, aí morre, aí o filho vai abrir o inventário e no nome, o nome da mãe ou do pai na certidão de nascimento do filho é diferente do nome que consta na certidão de óbito. Aí vai dar outro problema na vida da pessoa, mas é possível. Lei Clodovil. A Lei Clodovil, eu até coloquei aqui a Lei Clodovil, que é a Lei 11.924, de 17 de abril de 2009. Permite o enteado ou a enteada adotar o nome da família do padrasto ou da madrasta.
Porque muitas vezes o vínculo afetivo é tão forte que é possível colocar o sobrenome da madrasta ou do padrasto. E hoje a gente já fala, inclusive, na maternidade, na paternidade socioafetiva, né? Então a gente tem aí essas questões. É possível retirar sobrenome do pai que abandonou a pessoa, né, por tantos anos, nunca quis saber, e eu tenho ojeriza ao sobrenome deste homem e eu quero retirar o sobrenome deste homem do meu nome. É possível também. Agora, veja o seguinte. A pergunta que não quer calar hoje, né, que foi uma lei proposta pelo Clodovil, né, por isso que é a lei Clodovil. A questão que não quer calar hoje pra gente, que eu comecei falando, e dessa evolução afetiva que a gente tem dentro do campo do direito civil, principalmente nesses aspectos ligados à personalidade e direitos da personalidade, sempre vinculado à dignidade da pessoa humana, que está em constante transformação, em constante evolução, tendo assento no rol exemplificativo do 11 a 21 do Código Civil, porque nós podemos incluir direitos outros que não estão na lei, mas que são reconhecidos, como direito ao esquecimento, como direito de não saber, como direito de não nascer. A gente pode ter um evento próximo em relação a essas questões, mas o que acontece, né? A Raquel está falando aqui, a Lei Clodovil não produz efeitos sucessórios e de alimentos. Nada disso, porque não é o vínculo ali socioafetivo que gera esses aspectos civis, né? Só para inclusão, é uma forma de carinho, né? De amor, de demonstração de afeto. E para muitas pessoas essa questão do nome é muito importante, né? O que acontece? Nós temos a resolução 1955, salvo engano, depois confere aí para mim, do Conselho Federal de Medicina, que permite a cirurgia de redesignação sexual sem autorização judicial. Então a gente ultrapassou essa ideia da autorização judicial desde que a pessoa preencha requisitos previstos nessa própria resolução, como acompanhamento psicológico, acho que por 2 anos, tá? Ser maior de 21 anos de idade, ter o confronto do sexo anatômico em relação ao sexo psicológico, dentre outras situações previstas como requisitos médicos para essa cirurgia, que, como eu disse para vocês, é uma cirurgia de mão dupla, tá? É uma cirurgia de mão dupla, tanto do feminino para o masculino, quanto do masculino para o feminino. Agora, o que acontece? Nós tivemos um precedente do STJ do ano de 2018, que trazia a seguinte situação: uma moça que não queria ter o nome feminino, não tinha uma conformidade com o sexo anatômico e o sexo psicológico, mas que não queria se submeter à cirurgia de redesignação sexual, ela não queria. E ela pleiteou no judiciário a possibilidade de alteração do prenome do sexo no registro civil sem essa cirurgia. Veio o STJ e falou: ok, vamos lá, vamos fazer essa alteração. Ela tem esse direito, mesmo sem a cirurgia. Porque o próprio Código Civil define que ninguém pode ser submetido a tratamento médico contra a vontade. Então, uma pessoa não pode ser submetida a um tratamento médico, a uma cirurgia contra a vontade para fins de alteração do nome. E muitas vezes foi algo até debatido, aquela pessoa, muito embora tenha uma desconformidade do sexo físico e sexo psicológico, muitas vezes ela se sente psicologicamente dentro de um outro sexo, mas ela sente prazer sexual com a anatomia biológica dela. E ela não quer mexer nisso. Ela só quer ser feliz. E o STJ permitiu. Posteriormente, veio o Supremo Tribunal Federal, na ADI 4275, deixa eu colocar aqui para vocês. Não é o Código Civil, eu vou entrar aqui na questão da ADI mesmo, nessa daqui, ó. Isso aqui é um pedacinho da notícia do STF, tá?
ADI, não é essa daqui, deixa eu ver se é essa daqui, de março de 2018, essa daqui, tá? A questão da ADI 4275. ADI 4275 que trouxe aí a discussão da possibilidade de cirurgia, de alteração do prenome, né? Independentemente de cirurgia de redesignação sexual. Tá aqui, ó, o STF reconhece a transgêneros a possibilidade de alteração do registro civil sem mudança de sexo. Entendeu ser possível a alteração do nome e gênero no assento de registro civil, mesmo sem realização de procedimento cirúrgico de redesignação de sexo. A decisão ocorreu no julgamento da ADI 4275, encerrado na sessão plenária realizada na tarde desta quinta-feira, em março. E aí o que aconteceu? Nós tivemos aqui votos, né, que não foram unânimes, mas o entendimento que prevaleceu foi o entendimento de que é possível a cirurgia, é possível a alteração de sexo e nome, prenome, no registro civil da pessoa, independentemente de cirurgia e, mais que isso, independentemente de autorização judicial. Hoje, por autodeclaração, doutores, uma pessoa pode ir no cartório mais próximo de sua residência e alterar o seu prenome e o seu sexo, simplesmente por uma autodeclaração. Roberta, isso é um absurdo porque, no final das contas, é um absurdo. Tudo que a gente tem na vida do direito, em muitas vezes é utilizado para o bem e também é utilizado para o mal. Mas será que as pessoas que utilizam para o bem devem ser punidas com a ausência de uma autorização dessa, porque algumas pessoas utilizam isso para o mal? Pensa do seu lado aí. Eu acho que não, né? Então, é uma decisão festejada e cobrada em prova. Isso é ou não é o verdadeiro direito à felicidade concretizada na sua vida? Você que é homem, que está feliz com o seu sexo, ok. Você, mulher, que também está feliz com o seu sexo, ok. Mas e aquelas pessoas que são aprisionadas dentro... Jorge? E aquelas pessoas que são aprisionadas dentro de um corpo e um sexo num registro e um nome, simplesmente porque nasceram daquele jeito, mas que na cabeça não são conforme o sexo anatômico que tiveram na vida. E com isso, a Raquel falando aqui, partiu o cartório. A Raquel, no relacionamento que ela tem comigo, né, gente, a gente não namora, a gente também não é casada, tá? Raquel, inclusive, tá quase casando, pro meu desespero, né, porque eu morro de ciúme. Mas a gente tem um relacionamento de afetividade tão grande, que é uma amizade tão grande, tão forte, que muita gente acaba confundindo uma outra. Onde vê Raquel, vê Roberta, onde vê Roberta, vê Raquel, mas nós temos CPFs diferentes. E eu sempre brinco que o amor verdadeiro da gente, às vezes, não é, né, o amor sexual, mas o amor fraternal que você encontra numa outra pessoa, que não é da sua família. Mas o relacionamento que a gente tem é um relacionamento tão entrelaçado, de tantos aspectos. A gente mora no mesmo condomínio, a gente compra carro sempre juntas, as placas dos carros mudam um número só, porque tem que ser tudo igual sempre. Então, assim, é uma cumplicidade muito grande. Mas imagina, a gente precisa dar às pessoas a possibilidade da busca da felicidade. E é com isso que eu encerro o meu episódio número 2 do meu programa aqui, Direito como Nunca Se Viu. Porque é o direito. Esse também é um amor verdadeiro. Aliás, eu vou marcar um programa sobre o movimento de ressignificação que os animais estão tendo hoje na vida da gente e o papel importante deles, principalmente nesse momento de solidão que a gente vive da pandemia. Vou falar sobre isso no nosso próximo bloco, tá? Então, um beijo pra vocês, fiquem com Deus. Raquel, o amor verdadeiro da minha vida, tá aí. Um beijo enorme, né? Pra onde eu falo, né? Pra onde eu for, eu te levo, tá bom?
Doutores, um beijo enorme para vocês, fiquem com Deus, até a próxima e não percam nossa programação aí constante do nosso canal do Grão AB, programas incríveis com os professores incríveis que nós temos dentro desse projeto, inclusive a professora Raquel que está aí assistindo a gente. Beijo enorme no coração, fiquem com Deus, tchau, até a próxima. Like a Hellcat. Like a Hellcat.